CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Daremos continuidade ao estudo em torno do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 3, Criação. O Giovanni vai ler o Evangelho, fazer a prece e iniciarmos os nossos estudos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A melancolia, item 25. Sabeis porque uma tristeza indefinida às vezes se apossa dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo, e como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis nesse mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos que tendes de cumprir uma missão durante a qual vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai sem hesitação, eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Geneve, Bordeaux. Deus, Senhor Jesus, pedimos Tua inspiração para esse momento. Que possamos ter nessa noite um bom aproveitamento de nosso estudo, um verdadeiro banquete espiritual. Que possamos trabalhar juntos, participar, para que tenhamos um excelente estudo, um estudo em que a comunhão de pensamentos, a comunhão de ideias, a comunhão do espírito, do corpo e do coração possa ocorrer nesse momento, que possamos nos entregar ao aprendizado com a inspiração dos espíritos da falange de nossa casa, que é uma casa de amor, uma casa de compreensão. Obrigado, graças a Deus. Uma casa de amor. Em nome desse amor, em nome do nosso amor, do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, iniciamos então os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos para o capítulo 3, Criação, Formação dos Mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Certamente, ele não se pôde fazer sozinho, e se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então vamos lá, entendeu a pergunta, entendeu a resposta, entendeu também a explicação do que seja o universo? Então, o universo compreende a infinidade dos mundos, dos que vemos e que não vemos.
Aí Kardec fez a pergunta, né? Ele foi criado ou ele existia igual a Deus? Se ele existisse, seria igual a Deus, né? Deus não tinha criado, então não é Deus. Aí havia um monte de pergunta aí que ia ficar em dúvida. Ué, como é que o universo se fez? Como é que ele se fez com essas leis todas que ele tem? Então quando você estuda o micro, você entende o macro. O que tem no átomo, tem no universo. Então a gente pega o nosso sistema solar, os planetas giram em torno do seu eixo, giram em torno do Sol, que é o núcleo, né? Faz uma órbita. E o universo todo funciona assim: força e movimento. Força e movimento. E movimentos que foram calculados, forças calculadas, distâncias calculadas, não pode fazer por si mesmo. Não é? Senão não teria sido criação. E dizeria: a razão nos diz que o universo não pôde fazer-se a si mesmo, e que não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. O Divaldo, ele fala sobre isso, uma palestra antiga, que ele fala que o acaso não existe, e ele vai trazendo umas experiências muito interessantes. Então não tem como se fazer essas leis por obra do acaso, né? Quer falar alguma coisa, Giovanni? 38. Como Deus criou o universo. Livro dos Espíritos. Ó, ela trouxe 2 livros de Leon Denis. Hoje é o Livro dos Espíritos. Vê com ela. Então vamos lá, questão 38. Questão 38. Como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão corrente por sua vontade. Nada caracteriza melhor a essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Cara, não tem explicação. Porque Deus quis. Por que Deus fez o universo? Porque Ele quis. Quer entender mais? Vai pedir explicação para Deus. Não dá, tem coisa que não dá. Não deu. Como que Ele fez? Também vai pedir explicação para Deus, né? Aqui na Gênesis é muito bonito, né? Faça-se a luz. Estou até por acaso aqui com a Bíblia aqui. A Bíblia Sagrada. O primeiro livro da Bíblia, a Gênesis. E é muito interessante até a gente ler que ele vai falar da formação dos seres vivos, vai falar da formação da terra. Daqui a pouco, então, deixa eu ver aqui, Gênesis 1. E é muito interessante. Vai lá, continua. Quer falar alguma coisa? Questão 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Quer falar alguma coisa? A questão é que nós ainda não temos o conhecimento do princípio das coisas, né? Que, como nós vimos nos capítulos anteriores, nós só vamos alcançar quando nós estivermos em estado de pureza. Exatamente, não tem como a gente saber a origem da coisa. 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, o início de condensação da matéria e os mundos em via de formação? Isto está correto. Porém, o que é absurdo é acreditar na influência deles. Refiro-me a essa influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Entendeu a resposta? A pergunta? Vamos lá. Isso. Tem um monte de pensamentos esotéricos. Então, vou dizer, seu horóscopo para hoje. Você está sobre a influência de Marte, sobre... Como eles falam? É isso que ele está dizendo. Agora, os planetas exercem influência sobre a Terra, uns sobre os outros? Sim, tem a influência deles. A Lua não tem uma influência muito grande sobre a Terra?
a lua cheia influencia nas marés, até do nosso humor. Agora, daí, essas crendices, hoje é um dia bom para você ganhar dinheiro, porque você é de Leão, então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Mas se por exemplo, a Terra sendo matéria só de influência, e nós também somos matéria e estamos no corpo, qual tipo de influência nós estaremos sofrendo então por esses atos? Ó, tudo na verdade, tudo é energia. Como ele disse, tudo começou com energia condensada. Nós também somos energia. Então, a gente influencia um ao outro. Quando eu chego perto de você, se eu tiver mal, você vai sentir. Se eu posso te sugar, você vai sentir. Não vai? Então, eu influencio você. Influencio magneticamente. Posso influenciar com o meu pensamento, com o meu raciocínio, como eu estou fazendo agora. Mas, com o magnetismo, a gente influencia. Então, o que tem no micro, tem no macro. Os astros influenciam uns sobre os outros. A gente sabe da influência das marés, que a Lua exerce. Tem várias influências. Eu não sou da área, não sou astrônomo, eu não sei, confesso a minha ignorância. Mas são várias as influências. Que esse pequeno satélite, né, da Terra, a Lua, não sei se é pequeno em comparação aos que tem por aí, né? Fala, Giovanni. Tem também o ciclo menstrual, que corresponde basicamente ao ciclo da Lua, 28 dias. Tem também a pineal, que hoje em dia a gente sabe que os ciclos de escuridão, os ciclos de sono, os ciclos de luz afetam a pineal indiretamente. E aí fazem com que a pineal produza um hormônio chamado melatonina, que tem importância nos ciclos de sono e nos ciclos de despertar. Isso tudo vem da Lua, não, da noite, do dia. Olha, da noite, dos ciclos circadianos, da variação entre luz e sombra. Tá vendo? O Giovanni tem mais conhecimento. Então tem muito mais coisa que eu não sei. Mas eu sei que quando eu ia pescar, né, a noite de lua cheia, dava camarão, na minha época. Então os pescadores sabem, hoje é noite de lua cheia. Então é bom para algumas coisas, né? Alguém com um cabedal de conhecimento maior pode, como o Giovanni, colocou aqui os ciclos menstruais, né, com a lua. E se faz mesmo, né, o povo mais simples, né, mais antigo, fazia pela lua. Lua virou, vai nascer a criança. Pela lua. Então tá aí. Próxima. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Tá. Então os mundos se acabam. E a gente sabe disso. Né? Tem estrela que você está vendo o brilho dela, mas que ela não existe mais. Né? A astronomia diz isso. Está tão distante que o brilho ainda não acabou, mas ela não existe. Então eles se acabam. A Terra vai acabar um dia? Vai. E o que vai ser de você que não casou ainda? Se a Terra acabar, né, tem que casar logo, né? Mas vai demorar muito. Vai demorar muito. E quando chegar o fim do planeta Terra, o Sol vai se apagar um dia? Vai. É matéria emitindo energia, emitindo luz. E vai chegar um momento quando você olha para o céu e você vê estrelas azuis, amarelas, não vê? Você vê estrela que emite brilho, você vê estrela que fica parada, não emite brilho. Então, a que não emite brilho é um planeta. Se olhar do alto a Terra vai brilhar, a Terra vai ter luz, mas sem brilhar, porque ela não tem luz própria. As que tem brilho é porque tem luz própria, então é um sol. Isso aí é simples, né? Quando você vê uma estrela amarela, é uma estrela envelhecida. Uma estrela azulzinha é uma estrela nova. Então ela também, como o homem, e se a matéria um dia
Ela se apaga, se decompõe e vai formar outros planetas, outros mundos. Isso acontece a toda hora, como acontece conosco aqui, os seres humanos. Entendeu? Tudo é energia, não perde. É Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Agora vocês vejam, a luz do sol vai se apagar. Todas as estrelas do universo se apagarão, se renovarão. Mas a alma nunca vai se acabar. Nós somos imortais. Nós não somos eternos. Eterno é o que não teve princípio nem teve fim. Deus. Nós tivemos um princípio. Se você quiser entender que somos eternos depois desse princípio, tudo bem. Mas o mais correto é você dizer, eu sou imortal, eu nunca vou acabar. E até o Sol, até o planeta Terra se acabar, a gente vai estar bem adiantado, vai sair daqui antes. A gente já consegue prever quando vem chuva, quando vem os ventos, quando vem um terremoto, né? A gente prevê uma porção de coisa. A Terra vai acabar. Então, o homem vai saber disso. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma coisa, Giovanni? Não. Então vamos lá, só na caixa, continua. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Não posso te dizer isso, pois só o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. E aí, Giovanni, você sabe? Você não é louco, né? O que você quer falar sobre isso? Não, é 4,5 bilhões de anos. Né? A ciência diz que a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. Já é um cálculo aproximado, né? Não é um cálculo exato. Eles fazem isso daí através da geologia. Eu acho que como nós estamos estudando aqui, a Gênese, o início de tudo, a criação, como é que Deus fez o mundo, a formação, agora vai entrar na formação dos seres vivos, vai falar do povoamento da terra, vai falar de Adão, né? Eu acho que seria bom a gente dar uma olhadinha, pouca coisa, aqui na Gênesis, que é o primeiro livro. A gente sabe que o nome Pentateuco vem do grego sínculos, 5 rolos. Então você tem na Bíblia os 5 livros principais, os 5 livros, a Gênese, o Êxodo, o Levítico e Número, e Deuteronômios. Gênese, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A Bíblia, ela trata da história do povo hebreu, é a história deles. A igreja juntou o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas isso aqui é a história do povo hebreu. A gente não é obrigado a explicar tudo, a entender tudo, é a história deles. Mas vamos ler esse pedacinho aqui da formação, a origem do mundo. Pode ler, Giovanni. Lê aqui, ó. Lê aí, até ele fazer o homem. Depois ele descansa, né? Vamos ver ali para a gente entender aqui daqui a pouco. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o oceano. Vocês estão ouvindo bem, Giovanni? Não. Mais alto, Giovanni. Tá bom. As origens do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o oceano e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. E a luz, Deus chamou dia, as trevas chamou noite. Fez-se tarde, e veio amanhã, o primeiro dia. Então, no primeiro dia, como está na Gênesis, Deus criou, olha só, das águas, você vai ver das águas sempre, a crença dos antigos, que a vida, que tudo surgiu das águas ele criou o firmamento, aí está ali o céu, e a terra. Então, a crença antiga é que a terra era o centro do universo. Então, Deus criou a terra e o céu, né? A terra é o centro de tudo.
Então começou a criação das águas. Primeiro dia, segundo dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E Deus fez o firmamento, separou as águas que estão debaixo do firmamento das águas que estão por cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Fez-se tarde e veio a manhã, o segundo dia. Então vocês vejam, das águas fez o firmamento, das águas de novo. Das águas fez a terra. Então ele deu o nome das águas de baixo, que são as nossas águas, e as águas das nuvens, a água de cima, né? Que está no céu. Então no segundo dia fez o firmamento. Terceiro dia. Deus disse: juntem-se as águas, a terra faça brotar vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos sobre a terra, tendo em si a semente de sua espécie. E assim se fez. A terra produziu vegetação, plantas que dão a semente de sua espécie, e árvores que dão frutos com a semente de sua espécie. E Deus viu que era bom. Fez-se tarde e veio a manhã, o terceiro dia. Terceiro dia ele fez a terra separando das águas. Olha só, a origem de tudo das águas, tá? Quarto dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinal para marcar as festas, os dias e os anos. E como luzeiros no firmamento do céu, sirvam para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os grandes... Desculpa. Não, tudo bem. Então, no quarto dia né? Deus fez os luzeiros para iluminar a terra. Quem são os luzeiros? As estrelas. Então, olha só, a terra como centro do universo. Só existia vida na terra. E para embelezar a terra, iluminar a terra, fazer os anos, tudo em função da terra. Então, foram criados os mundos depois da terra. Quinto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres vivos e voem aves sobre a terra no espaço debaixo do firmamento. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam fervilhando nas águas, segundo suas espécies, e todas as aves segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus os abençoou com as palavras: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Fez-se tarde, veio a manhã, o quinto dia. Então, no quinto dia, criou os animais marinhos e as aves. 5 dias, né? Sexto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, os animais domésticos segundo suas espécies, e todos os répteis do solo segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, segundo nossa semelhança, para que domine Aí já é todos os outro peixes... dia. Não, para que domine os peixes do mar, as aves do céu e os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus. O criou, macho e fêmea, ele os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar e as aves do céu, e tudo que vive se move sobre a terra. Então, no sexto dia, Deus criou o homem e os animais, e deu ao homem autoridade sobre os animais. Não é? O homem tinha autoridade. No sexto dia. No sétimo dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu aparato. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que havia feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra da criação. Esta é a história das origens do céu e da terra,
quando foram criados. Desculpa. Tá certo. Então Deus no sétimo dia se cansou, foi dormir, foi tirar uma soneca, né? Então olha aí a história da criação. A geologia comprova, mas tem ali a criação de Adão e Eva, o primeiro homem, logo em seguida, não tem? A gente pode dizer, se der para ler, se não ler, a gente resume. Então a geologia comprova que foram períodos de milhares de séculos. Então você tem um período terciário, quaternário, tem uns nomes ali que eu não guardo, eu não sei, tem uns nomes diferentes, que não é usual, né? O professor de geografia que sabe. É como se cortasse um bolo e você visse na fatia uma camada de chocolate, um bolo de creme, uma camada de ameixa. Então você vai saber, esse bolo tem uma camada de ameixa, uma camada de chocolate. Assim é feito com a terra é cortada e eles tem tecnologias que diz o período, analisam os fósseis, em que período aquele animal viveu ali. Sabe-se que da época dos dinossauros, sabe-se quando o homem cada vez mais descobre uma ossada humana e diz, olha, isso aqui viveu há 40 mil anos atrás, né? E aí eles vão estudando. Então é impossível Deus ter criado o mundo desse jeito. Ali não fala de Adão e Eva. Fala. Depois. Logo depois vai falar de Adão e Eva. Por causa da nossa hora, eu vou falar aqui bem resumidamente. Então, olha só, Deus descansou no sétimo dia. Qual é o sétimo dia da semana? Qual é o sétimo dia da semana? Sábado ou domingo? Tem dúvida? É sábado. Domingo é o primeiro dia da semana. A segunda, o segundo. Terça, 3, quarta, 4. Quinta, o quinto. Sexta, sexta. Sétimo é sábado. O número, a maneira de falar até guarda, né? E muitas pessoas, né, que têm essa crença não trabalham dia de sábado. Até hoje. É um problema. Não adianta escalar para plantão. Não faz. Se tiver prova dia de sábado, não vai fazer. Não pode, porque Deus descansou. Se Deus descansou, eu também tenho que descansar. E Ele mandou guardar o sábado. Enfim. Adão, vê aí Adão aí, rapidinho. Dá para ver. Para a gente entender aqui com a doutrina espírita. Jogar a luz da doutrina espírita aí no que a gente está vendo. No dia em que o Senhor, aí tem uma contradição, no dia em que o Senhor, Deus fez a terra e o céu, ainda não havia sobre a terra nenhum arbusto do campo ou vegetação, ainda não tinha brotado, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia ninguém para cultivar o solo. Mas um vapor subia da terra e umedecia toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o ser humano do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o sopro de vida, e ele tornou-se um ser vivo. Olha aí, a ideia de que do barro nós viemos, para o barro nós retornaremos. Está aí, ó. Tá? Do pó da terra ele fez o homem, ele soprou, deu vida ao homem. Continua. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o ser humano que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. De Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O primeiro chamava Fison. Ele banhava todo o país de Elvila, onde se encontra também o ouro, um mundo muito puro. Lá também se encontra o bidélio e a pedra do ônix. O nome do segundo é Rio Geom, o rio que banha todo o país de Cush.
O nome do terceiro rio é Tigre, onde corre ao oriente da Síria, e o quarto é o rio Eufrates. O Senhor tomou o ser humano e o colocou no jardim do Éden, para que o cultivasse e guardasse. O Senhor Deus deu-lhe uma ordem dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveis comer, porque no dia em que o fizeres, será condenado a morrer. Continua. Continua. Faz um pedacinho. O ser humano disse: não é bom que o ser humano esteja só. Vou fazer-lhe um auxiliar que lhe corresponda. Então o Senhor formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e os trouxe ao ser humano para ver como os chamaria. Cada ser vivo teria o nome que o ser humano lhe disse. E o ser humano deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas não havia para o ser humano um auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair em sono profundo sobre o ser humano, e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar da carne. Depois da costela tirada do ser humano, o Senhor formou uma mulher e a apresentou ao ser humano. E o ser humano exclamou: desta vez sim, é osso de nossos ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Está vendo? Foi tirado da costela do homem para se auxiliar do homem, tá? Vocês são auxiliares. Não inventa ideia não, tá? Auxiliares. Então essa é a história. Aí depois eles vão comer da árvore do segredo, que a mulher vai tentar, né? Vai ser ela, a cobra vai tentar a mulher vai... Pô, Adão, ele não quer que se a gente comer, a gente vai ser Deus igual a ele. Ele não quer que a gente seja Deus, né? Aquela conversa mole dela, Adão entrou de gaiato, por isso que nós sofremos até hoje, por causa das mulheres. Então, aí Deus viu, porque eles tiveram vergonha, eles não tinham vergonha porque estavam nus. Olha que história, né? Aí começaram a ter vergonha um do outro, aí se cobriu com a folha. Aí Deus, vocês comeram da árvore, um diz que é a macieira, né? Comeram. Então vão ser expulsos do paraíso. Expulso o homem e a mulher do paraíso. Eles dão o nome de Adão ao homem, de Eva à mulher. Eles vêm, são expulsos, e aqui eles têm que trabalhar. Eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Depois Caim fica com inveja de Abel. Caim mata Abel. Ele fica com vergonha daquilo e foge, e some. E ele casa. Ele encontra um povoado, e a história vai. E você, só tinha Adão e Eva, Caim e Abel. Com quem que ele casou? Que povo é aquele que ele encontrou? Então, na verdade, isso tudo é uma alegoria. É uma alegoria. E que tem um fundo de verdade. Você não pode pegar isso ao pé da letra, dizer que Deus descansou. Você não pode dizer que a Terra é o centro do universo, né, que foi criado primeiro do que todo o universo. A gente já sabe disso, que não é assim. Hoje nós sabemos disso. Mas aí tem uma história verdadeira. E da onde surgiu essa mulher? E como, por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? A gente entende com a doutrina espírita que os mundos são solidários. A Terra está passando por um momento difícil, mas a Terra já foi um planeta primitivo. Hoje é um planeta de provas, de expiação. Estamos na transição para um mundo de regeneração. O próprio planeta também evolui, ele vai se acalmando, vai se tranquilizando. Numa determinada época, não poderia ter ser humano na Terra. Ali está direitinho, o homem veio por último. Né? Os mares, né? Os oceanos, as mônadas, depois vem aquelas plantas enormes, vem aqueles animais, os dinossauros. Não podia ter homem com dinossauro, porque o dinossauro ia comer todo mundo, né? Então passa essa época,
Aí surge o homem, numa época que ele podia aparecer, em que a temperatura podia resistir a tudo aquilo, às intempéries. Então vem as lutas para poder sobreviver, as caças, eram nômades, depois se juntam em grupos, e por aí vai, a história vai explicando tudo isso. E a gente sabe que Deus nos auxilia através do próprio homem. Um auxilia o outro. Teve um planeta, e quem conta isso é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, em que ele deixou de ser um mundo de provas e expiações e passou para um mundo de regeneração, lá em Capela. E desse mundo vieram espíritos trazidos para a Terra. Espíritos que estavam recalcitrantes no mal. Tinham inteligência, como a gente vê aqui na Terra hoje, homens inteligentes, mas que só querem saber de poder, de dinheiro, não se preocupa com a vida do outro, né? Não está nem aí, fazem experiências macabras. Então aqueles espíritos faziam a mesma coisa. Então eles foram expulsos daquele orbe e vieram para a Terra. Jesus recebeu todos eles aqui. Quando ele conta a história do paraíso perdido, que Adão e Eva lamentam o paraíso perdido. Estavam no paraíso, vieram para a Terra, tiveram que trabalhar. Esses espíritos vieram para a Terra, está contando a história deles. E o povo hebreu é um desses grupos que veio de Capela. O povo egípcio é um outro grupo. A raça ariana, que são os europeus, é um outro grupo. Os indianos, um outro grupo. Segundo Emmanuel, todos esses grupos vieram de Capela. E o planeta era muito hostil. Por isso ele encontrou aqui, casou com alguém. Quem que veio para cá? Criminosos. Olha só, o Abel matou Caim. Ele era um criminoso. Ele fugiu e foi casar. Saiu de perto de Eva e Adão. Lá, os criminosos vieram para cá, fugiram. Aqui eles se casaram, pegaram um corpo embrutecido dos seres que estavam aqui, e eles, com um perispírito mais elaborado, porque eles tinham corpos mais belos do que os homens da terra, eles ajudaram no progresso, no progresso físico do homem e no progresso da terra, porque eles trouxeram muita tecnologia, muito conhecimento, e aqui foram implantando devagarinho esse conhecimento e ajudando no desenvolvimento da terra. Seria os semideuses da mitologia também? Hã? Seria os semideuses da mitologia? Sim, sim, E você já também tinha um programa muito interessante, eram os deuses astronautas, né? Você vê as pirâmides, né, como foram construídas, que tecnologia era aquela. A gente vê em Roma a rede de agricultura, a rede de esgoto, tudo bem planejado que a gente usa até hoje. O direito, tem o direito romano. A gente ainda usa até hoje. E esses espíritos, quando chegaram aqui na Terra, eles lamentaram o paraíso perdido. A gente vai ver aqui na pergunta, então a população começou de um homem, Adão e Eva? Não, isso aqui é uma alegoria, não teve Adão, não teve Eva, não quiser dizer que sim. Então representa a vinda de um povo de outro orbe para cá. Mas já tinha gente aqui? Sim, sim, os primitivos. Não bárbaros, primitivos, a gente vai falar os primitivos. Tá? Tinha gente aqui, era um mundo primitivo. Na verdade, o que separou o primitivismo para um planeta de provas e expiações foi Jesus. Jesus, na época de Jesus, era dificílimo. Era muita brutalidade, os homens eram muito brutos. Se matava igual você pisa numa barata hoje. Tem gente hoje que não gosta nem de matar barata, mas naquela vez matava um homem sem dó.
Era uma coisa muito bruta. E Jesus veio na terra, no meio desse, né? No seio ali estavam os romanos, falar de amor. E ele divide o mundo antes dele e depois dele. Antes dele, o mundo primitivo. E depois, olha o processo. 2000 anos depois, a gente ainda não aprendeu a amar, a gente está no processo. Vem a doutrina espírita, relembrar o que Jesus disse, né, ensinar coisas que ele não pôde ensinar, e a gente está entrando numa fase de regeneração. E esses que estão recalcitrantes no erro, segurando o avanço moral da humanidade, eles vão ser exilados da terra, já não vão ser mais exilados de capela, exilados da terra, e a história se repete. Quando chegarem lá, eles vão escrever a Bíblia deles, né? Aí vão grupos. Você tem a sociedade chinesa, eles têm a cultura deles, né? Você tem o europeu, tem uma cultura. Então, já que a gente sabe quem foram os exilados desses povos, quem seriam então os primitivos? Seres primitivos? Você falou, Deus é dos egípcios, Deus é dos... Sim, eles vieram, encontraram homens aqui na terra e ajudaram no progresso desses homens. Esses primitivos estavam espalhados Por toda a terra. Esses homens estavam espalhados por toda a terra. Não, não necessariamente. Você vê, quando o Brasil foi descoberto, eles acharam aqui o quê? Índios. E quantos índios tem hoje reencarnado entre nós? Dizimaram os índios. Onde é que eles estão? Eles reencarnaram. Agora eles trazem um aprendizado fácil, eles aprendem facilmente a cultura do homem odierno. Não, tem dificuldades. Eles têm dificuldades no aprendizado. Então o Brasil foi descoberto recentemente. E essa colonização ajudou os povos que estavam aqui. Mataram, reencarnaram, alguns se vingam. Às vezes você vê uma comunidade brigando com a outra. Um tempo atrás estava com flecha para lá e flecha para cá. Aí trocou a flecha pelo fuzil. Então, podia ser, né? Que parte desses grupos, ele colocou 4 grandes grupos. Não significa que não tenham outros, ou que desse grupo alguns foram, né, se deslocaram e formaram um grupo à parte. Enfim, mas a ideia é essa, é uma ideia racional e lógica. Por isso você fala lá, você vê Jesus conversando com Nicodemos, falando da água, porque era a crença, a água do batismo, que tudo surgiu da água, a renovação veio da água. Mas isso tudo, dá para a gente entender ao pé da letra. Essas são as questões que estão aqui, né? Tem coisa aqui que a gente vai ouvir e não vai entender muito bem. Vamos lá, a gente tem 15 minutos ainda. Vamos, Giovânia, a gente chega até Adão e Eva. 43. Entenderam o que eu falei? Não é uma explicação lógica? Pois é. O pior de tudo é que se nós viemos de capela, quem sabe você não veio de capela, imagina você sair daqui e ir para o mundo primitivo de novo. Pior que muitos irão. Você vê pessoas inteligentíssimas utilizando a inteligência para o mal. Então, de onde veio esse camarada com tanta inteligência, com tanta tecnologia? A dor, né, vai nos forjando. Vamos lá, continua. Não tenha dúvida que tem muitos capelinos aqui na Terra. Quando a terra começou a ser povoada, questão 43, no começo tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Que nós acabamos de falar, não é? No início tudo era caos. Eram chuvas ácidas, temperaturas altíssimas, vulcões explodindo, maremotos, terremotos. Não tinha como ter vida. Tudo a seu tempo.
Tudo a seu tempo. Aparecem as mônadas, como nós falamos, até vir um homem em último lugar. Continua. 44. De onde vieram os seres vivos para a terra? A terra continha-lhe os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se reuniram, desde que cessou as forças que os mantinham afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício da eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie reuniram-se e se multiplicaram. É difícil a gente entender essa resposta, né? Mas é o que os Espíritos estão dizendo. A vida estava em germe. No momento apropriado, eles se reuniram, como tem numa semente as suas potências. Numa semente de laranja, de uma laranja, tem uma laranjeira em potencial. Então, eles foram se reunindo e no momento propício, cada uma foi se reproduzindo, se formando. Fica mais ainda difícil para a gente, eu acho, né, a minha compreensão, quando com relação ao homem, que ele vai dizer aqui agora. Vamos lá. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles se achavam, por assim dizer, em estado fluídico, no espaço, no ambiente dos espíritos ou em outros planetas, aguardando a criação da Terra para iniciar uma nova existência em um globo novo. Estavam aqui no espaço ou em outro planeta. Na hora certa vieram para cá. Isso aí deu para entender, né? Na hora certa. Vocês já viram aí, às vezes você fica a poça d'água ali um tempão, daqui a pouco começa a aparecer uns girinos ali. Peixe, não é? Mas é o homem que joga peixe. É o sapo que bota o girino, né? Mas vamos lá. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Porque o mesmo não se daria com os elementos orgânicos. Conservamos durante anos germes das plantas e de animais que só se desenvolvem a uma dada temperatura e no meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinar após vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade que apenas aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que acontece diariamente sob os nossos olhos não pode ter ocorrido desde a origem do globo? Essa formação de seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso. Ela responde melhor à ideia que fazemos de seu poder, exercendo-se sobre mundos infinitos, através de leis eternas. Essa teoria não resolve a verdade, a questão da origem de elementos vitais. Deus, porém, tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então tem os mistérios, os elementos vitais, né? A alma, o princípio inteligente. Agora, o que ele está dizendo aqui? Que, como na química, em determinadas condições, quem estudou química sempre falava em CNTP, em condições normais de temperatura e pressão, você junta um elemento químico com o outro e forma uma molécula, não é? Aí ele está dizendo, por que isso não aconteceria com os seres orgânicos também? Se acontece com os inorgânicos. Outra coisa que ele colocou aqui para a gente entender, sementes são encontradas, eu lembro uma vez uma reportagem que encontraram sementes de tomate num bambu lá na China, de não sei quantos mil anos, né, pelo teste que eles fazem, tinha lá um bom período. E eles jogaram a semente na terra e o tomate pegou. Então, estava aguardando somente o momento adequado para ele poder germinar. Você pode pegar uma semente e deixar guardada na sua casa quanto tempo você quiser. Se você jogar na terra, ela vai brotar, não é? Então, é isso que ele está dizendo.
os elementos foram se acalmando e na época apropriada eles foram germinando. Estou dizendo os elementos químicos, né, da Terra, o planeta. E na medida em que ia aparecendo a condição propícia da vida, ela apareceu. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu complicar um pouquinho mais, vamos lá. 46. 46. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Ah, tem seres que nascem espontaneamente? Resposta. Sim, porém os germes primitivos já existiam no estado latente. Sim, mas tinha que ter o germe primitivo ali, em estado latente. Por isso que eu falei da água parada e surge vida. Vamos lá. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um mundo minúsculo que dormita e que se cria. Falou melhor do que eu. Vamos tirar água, porque aí alguém vai dizer assim, mas um passarinho passou ali, né? Ele trouxe um exemplo aqui que dá para a gente entender. Nós estamos com um monte de bactéria no corpo, um monte de vidas. Tem uma miríade de vidas no nosso organismo, aguardando o momento certo para eclodir. Quando você morre, o que acontece? É o momento certo deles. Eles vêm e vão se alimentar do seu corpo. Por enquanto, eles estão aqui quietinhos, né? Todo mundo tem bactérias. Todo mundo tem. Tem ou não tem? Faz parte. A boca não é cheia de bactéria? Pois é. E você, deixando a vida, elas vão surgir. Vamos lá, continua. 47. A espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que fez com que se dissesse que o homem tinha sido formado do limo da terra. Essa resposta eu acho difícil de explicar. Hã? Não está não? Ah, que bom que você entendeu então. Ele perguntou da espécie humana, se esses elementos se encontravam igual aos outros, né, contido, entre os elementos orgânicos contidos no globo. Ele disse que sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que fez com que se dissesse que o homem tinha sido formado do limo na terra. Lembra que a gente leu lá Gênesis? O sopro. Foi por isso. Como disse também na outra resposta que Deus tem seus mistérios, eu prefiro ficar com a resposta que Deus tem seus mistérios. Mas acho isso difícil. Se você for para um outro planeta, você vai ser ligado à matéria Daquele planeta. Sim. Então, essa questão orgânica é do planeta Terra. E vieram seres para cá e se comporam dessa matéria orgânica. Mas vamos lá, vamos tocar. Quando a gente não sabe explicar, a gente vamos tocar. A informação está aqui. A informação está aqui. Hoje de noite, todo mundo aqui, meia-noite, para a gente estudar com o altivo, com os guias da casa, para a gente entender isso direitinho, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo como aí as pessoas diziam assim, mas eu já li o livro, eu já sei. A gente não sabe nada. Continua. Pode-se conhecer a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Você não sabe. E toda hora a ciência diz uma coisa, né? Toda hora. 49. Se o germe da espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem destes? Uma boa pergunta, né? Por que não aparece homem do nada? Plim, se foi assim no princípio. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para transmiti-los, segundo a lei de reprodução. O mesmo se dá com as diferentes espécies dos seres vivos. Tá. Uma vez reunido, não faz mais. Agora, de novo, Deus tem seus segredos. E eu fico com essa resposta. Se Deus tem um segredo, não sou eu que vou querer saber desse segredo.
a minha inteligência não consegue alcançar ainda. Eu precisava de alguém que me explicasse melhor esse surgimento do homem, dos seres orgânicos. Mas como ele está dizendo que Deus tem seus segredos, a gente fica com a informação e vamos tocar, né? É o mesmo princípio. Como é que tudo começou? É isso aí, o princípio das coisas a gente não sabe. Como é que Deus apareceu? Como é que Deus foi criado? Não, Deus não foi criado. Se Deus foi criado, esse outro que criou, que é o Deus. Deus é incriado. Mas como é que Deus pode ser incriado e se ele existe? Pronto. A gente vai ficar louco. Vamos cuidar da nossa parte moral, vamos cuidar do nosso desenvolvimento intelectual, moral, e vamos caminhar. É a mesma coisa que a gente passar uma expressão algébrica para uma criança que está aprendendo a soletrar e a contar os números. Ele não vai entender. Tudo bem? Acho que no início eu ouvi a participação do sopro, né? Agora não é mais necessário, tem a introdução. Já fez a obra. Vamos ver só 50, mas nós vamos parar nas 50. Semana que vem a gente vê nas 50. É aí. Povoamento da terra, Adão. A espécie humana começou por um único homem? Não. Olha lá, lembra lá da Gênesis? Começou então pelo Adão. Quando você for ler a resposta, você fala assim, Giovanni, resposta. Porque aí a gente distancia um pouco a pergunta da resposta. Vamos lá. A espécie humana começou por um único homem? Resposta. Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Resposta. Aproximadamente naquela que assinalais, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Olha, pouco, mas esse aí é o que veio lá. Aí você vai dizer, então os espíritos estão enganados, porque a ciência já descobriu que o homem apareceu na Terra há 30.000 anos, né? O Homo sapiens sapiens, né? 30.000 anos, tem uma coisa aí antiga. Como é que o livro dos Espíritos está dizendo 4.000 anos? De Adão. Adão, a população não começou por Adão, não veio de Adão, e Adão representa esses seres que vieram para cá, para ajudar no desenvolvimento dos seres aqui na Terra. Entenderam? Pois é, e o livro dos Espíritos é bem recente. É bem recente. Aí a gente vai ver aqui o comentário de Allan Kardec e depois a gente vai para a diversidade das raças humanas. Então vamos parar semana que vem na questão 50? Então esse estudo mostra que nós somos mesmo incipientes. Vamos à nossa prece? Hã? Adora a parte da prece? Vamos lá, Giovanni. Senhor Jesus. A mais alto, Giovanni. Senhor Jesus, agradecemos a noite de hoje, agradecemos o aprendizado da noite de hoje. Que possamos saber utilizar esses conhecimentos para a nossa vida de dia a dia. Que possamos compreender a importância da criação em todos os momentos, todas as horas, em todas as oportunidades que vemos e que deixamos passar. Elas se criam, têm seus elementos geradores e desaparecem, como os mundos, como os seres vivos. Mas agradecemos, Senhor, o fluir desses momentos em que aprendemos. Obrigado, graças a Deus. Em nome do amor que vibra em nossa casa, que promana do coração dos bondosos guias aqui presentes, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai acima de tudo, damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.